Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 27 de abril de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, quarto amanhã, mais um dia de Champions League, de Libertadores, Sul-Americana, tem campeonato italiano também, então só bora. Ontem foi um dia bom, conseguimos cravar o bilhete do canal, ontem as decepções ficaram ali pela segunda divisão da Itália, muita zebra, mas sempre alerto vocês, né, que jogos de segunda divisão são sempre complicados, mas espero que vocês tenham tido um dia bom. Vamos lá, vou começar com os jogos que eu tenho mais confiança e depois no final vou passar por outros jogos também. Primeiro jogo que eu separei pra gente, 1h da tarde, pelo Campeonato Italiano, o jogo da Fiorentina contra a Udinese. Fiorentina que acabou perdendo o último jogo contra a Lanterna, a Salernitana, pô, decepção total no final de semana. E a Udinese vem aqui, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um também. Vamos dar uma olhada na classificação. Mesmo com a derrota, a Fiorentina segue aqui em busca de competições europeias, até porque a Lazio perdeu e a Roma também perdeu, então ela está empatada em pontos com a Lazio, que está na zona da Conference League, e está 2 pontos atrás da Roma, que está na Europa League. Né? Essas 3 equipes aqui, juntamente com a Atalanta, vão brigar por essas 2 vagas. Champions League, rapaz, depois de ontem já fechou. Do outro lado eu tenho a Udinese, tá aqui no limbo, não vai brigar por nada aqui em cima, também não vai brigar por nada aqui embaixo, vai só encerrar a competição, lembrando que faltam 5 rodadas do Campeonato Italiano. Fiorentina em 33 jogos fez 54 gols e sofreu 42, é um time muito over, e a Udinese em 33 jogos fez 49 gols e sofreu 52, também é um time over. Bastante, né? Fiorentina é o segundo melhor mandante da competição, em 16 jogos, tem 35 pontos, perdeu apenas 3 dentro de casa, e a Udinese, como visitante, em 16 jogos, ganhou apenas 3. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols, dos últimos 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols, Fiorentina dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols, a Udinese vem sofrendo gol nos últimos 11 jogos e dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, os últimos 10 em 9 foram ambas marcam. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui é o seguinte, 2 cenários para a gente explorar. O primeiro, aí não pode ser para quem é muito ligado à superstição, que é buscar 2 gols no jogo, principalmente devido ao fato da Fiorentina estar precisando muito dessa vitória. Ela que veio de um jogo que contava como vitória, acabou perdendo, ficou muito ruim para os planos dela. Então, jogando em casa contra a Udinese, é jogo que ela tem que vencer, é jogo que ela tem que se expor. E analisando que a Udinese tem sido um time over, um time que todo jogo praticamente está batendo 3 gols, time que sofre bastante gols. Então, eu acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja nesse jogo. Então, dá para cravar um mar de 1,5 gols no bilhete. O perigo desse mais de 1,5 gols é porque quando elas se enfrentam, tudo 1-0. Deixa eu ver, porque eu acho que eu não mostrei. 1-0 para a Fiorentina, 1-0 para a Udinese, e aqui também tem 1-0 para a Fiorentina na Copa Itália. Então, assim, vamos ver, né? Quem não gosta muito de superstição, melhor não ir. Mas eu acredito que pelo momento, pelo atual momento, final do campeonato, 2 gols, a gente veja assim. O outro cenário é para buscar uma Fiorentina empate anula, é o segundo melhor mandante da competição, né? Vai estar jogando em casa, vai enfrentar um time que não está brigando por mais nada, ainda mais depois de vir de uma derrota horrível contra a Salernitana, é jogo que a Fiorentina tem que vencer, porque se ela não vencer esse jogo dentro de casa, aí esquece a competição europeia, pode esquecer. Largar para mim desse jogo, tropa, vou cravar um 2-1 para a Fiorentina, um 2-0. 3h15 da tarde, continuando no Campeonato Italiano, tem o jogo da Atalanta contra o Torino. A Atalanta que estava numa sequência muito ruim, eram 3 derrotas aqui, mais eliminação na Europa League, e acabou vencendo o último jogo, né? Venceu bem o último jogo contra o Verona, e o Torino dos últimos 4 jogos vem com invencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Atalanta é a 8ª colocada, como eu falei, vai brigar aqui por vagas em competições europeias. Ela que está acostumada a disputar a Champions League nesses últimos anos, não vai, tá? Porque já está 12 pontos atrás da Juventus, não tem como, mas tem uma chance aqui de ir para a Europa League pelo menos, está a 4 pontos da Roma, mas tem um jogo a menos, se ela vencer esse jogo amanhã, ela vai a 57, então deixa completamente aberta aqui essa disputa. Torino tá no limbo, junto com o Udinese, né? Não vai brigar por nada lá em cima, também não vai brigar por nada aqui embaixo.
A Atalanta em 33 jogos fez 57 gols e sofreu 39, sempre um time com gols. E do outro lado eu tenho o Torino, que em 33 jogos ganhou 38, mas perdeu 32. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, tropa. Quando elas se enfrentam dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. A Atalanta vem de 4 jogos sem perder para o Torino. Só que a Atalanta vem sofrendo gols há 6 partidas consecutivas e das últimas 6, em 5 foram ambas marcam. Já o Torino vem de 4 jogos de vencibilidade, a gente viu ali, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Então, tropa, para essa partida aqui, 2 cenários. O primeiro, para mim, nesse jogo, eu preferi explorar um Atalanta e empate anula. Acredito que a Atalanta tem tudo para vencer, tá jogando em casa, precisa muito dessa vitória. Esse último jogo aí pode ter dado uma moral. E, pô, na moral, se jogar o Zapata e o Muriel no ataque ali, duplinha da Colômbia, esquece, tá? Aí vai dar bom, igual deu nesse último jogo. Eu falei, foi contra o Verona, foi contra a Venezia, agora que veio aqui na minha cabeça. Então, tropa, é o seguinte, exploraria essa vitória da Atalanta. No bilhete eu colocaria com o empate, né? Porque o Torino tá esses últimos 4 jogos invicto, a Atalanta tá tentando se firmar ainda, então com o empatezinho a gente fica tranquilo. O outro cenário que dá para explorar, mercado de gols. A Atalanta tem um ataque muito forte, Torino tem feito partidas difíceis contra seus adversários e a Atalanta precisa muito desse jogo, vai se expor, né? Tem levado gols com frequência, então pelo menos 2 golzinhos eu também acredito que a gente veja. Aí fica a critério de vocês, né? Se você prefere o mercado de resultado ou de gols, mas para mim são 2 cenários ótimos. Placar para mim, 3-1 para a Atalanta. 4 horas da tarde, indo para a Champions League, temos a segunda semifinal aqui, Liverpool contra Villarreal. O primeiro jogo vai ser na Inglaterra. O Liverpool, que é um grande time, vive um grande momento, inclusive atropelou o Manchester City esses dias. E do outro lado eu tenho o Villarreal, que é a grande surpresa aqui, né? Passou pela Juventus, passou pelo Bayern jogando bola, tá? Passou pelo Bayern jogando bola, muita estratégia, um time que é mortal no contra-ataque. Que fase vive o Danjuma, não sei como é que fala, mas é o cobrinho, irmão. Quando o cara mete assim, ó, esquece, tá? Ele é pica, ele crava. Tá cravando mais que o Gerard Moreno. Mas enfim, tropa, eu acredito muito que o Liverpool deve vencer, mas a 1,30 contra o Villarreal, vivendo esse momento que ele tá, tô fora, tá? Tô fora. Eu só entraria se eu pudesse jogar a favor do empate, mesmo sabendo que o Liverpool tem um grande time, tem um grande ataque, pô, vive um grande momento. Mas o Bayern também tinha um grande time, um grande ataque. O Bayern está sempre num momento bom, né? Até no momento que ele não tá bom, mas enfrentando adversários inferiores, ele tá bom. Então toma cuidado, tá? Acho que tem que respeitar o momento do Villarreal. Vamos dar uma olhada no histórico. O Liverpool vem de 3 vitórias seguidas, 10 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. O Liverpool estaria com mais de 20 jogos de invencibilidade, mas ele perdeu um jogo para Inter de 1-0, só que tipo, foi aquele jogo que ele não forçou, ele já tinha ganho o primeiro jogo por 2, se perdeu o segundo ali, fez só o café com leite, jogou com regulamento, né? Perdeu o jogo, mas se classificou. Então, se a gente não fosse contar que ele não estava muito interessado no jogo, estaria aqui com mais jogos de invencibilidade. Já o Villarreal vem de 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Enfim, tropa, jogo muito difícil para cravar qualquer coisa. Cara, difícil mesmo. Eu vou falar para você que eu vou ficar de fora, né? Eu sei que, pô, vocês podem até não curtir, mas é um tipo de jogo que eu prefiro entrar no ao vivo. Se eu sentir que o Liverpool começou muito bem, tá amassando o Villarreal, a ponto do Villarreal não tá conseguindo contra-atacar, eu buscaria uma vitória do Liverpool. Se eu fosse botar no bilhete, falando assim, ó, rápido, eu entraria no margem de gol e meio nesse jogo. Vai estar pagando 1,22, né? Dá para botar no bilhete. O Liverpool jogando em casa deve tentar resolver. É difícil jogar lá na Espanha contra o Villarreal, muito difícil, diante da torcida, submarino amarelo. Então acredito que o Liverpool, até por ter um time melhor, vai tentar fazer esse resultado em casa. Por isso que dá pra gente ver 2 gols. Mas, tropa, é um jogo complicado. O Liverpool dá espaço na defesa e o Villarreal sabe explorar esses espaços, tá? Se o Liverpool tiver calibrado ali no ataque, vai vencer. Mas se vacilar, o Villarreal vai cravar. Tô fora. Pô, vou chutar aqui, sei lá, 2-0 pro Liverpool, mas é um jogo complicado. Não é porque é um jogo bom, agora outro detalhe. Não é porque a gente tem um jogo muito bom, um jogo, pô, que gera muita expectativa da gente assistir, que a gente tem que operar, que a gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes a melhor opção pra gente é relaxar, curtir o jogo, sabe? Como se você, pô, nem conhecesse a aposta, só relaxar, tá vendo, sei lá, com o teu pai, com o teu amigo, teu namorado, namorada, sabe? Só curtir o jogo, em muitos casos é melhor. E nesse caso, pelo menos pra mim, pré-live, é o que eu vou fazer. Vou assistir esse jogo como entretenimento. 4h30 da tarde, indo para o Campeonato Egípcio, eu tenho o jogo do Brabo Al Ahly, que vai receber o El Gaish.
É um jogo um pouco complicado, porque o Al-Ghazi vive um momento aqui de invencibilidade. Mas o Al-Ahly é brabo, tá? Ainda mais que perdeu esse último jogo. Mostrar aqui a classificação. O Al-Ahly é o segundo colocado. No momento, o líder é o atual campeão, Zamalek. Tem 4 pontos a mais, mas o Al-Ahly tem 3 jogos a menos. É porque assim, no Egito, cara, no Egito é uma bagunça. Eles não conseguem equilibrar o calendário do Campeonato Nacional com o calendário da Champions League. Na temporada passada, o Al-Ahly foi campeão da Champions League, da África, tá? Não veio falar, tá maluco? Não, é Champions League da África. Ele foi campeão. E chegou aqui no final do jogo, do campeonato, ele ficou com 7 jogos a menos que o Zamalek, que era o líder. Se ele ganhasse todos, dava pra ele passar o Zamalek. O problema, tropa, é que ele tinha jogo a cada 3 dias, pô. Tipo, tinha jogo domingo, tinha jogo quarta, aí sábado, terça, sabe? Ficou assim. 2 dias de folga, pum, jogo. 2 dias de folga, pum, jogo. Aí não tem elenco que aguente, pô. O Al-Ahly acabou tropeçando algumas partidas e ficou sem o título, o Zamalek foi campeão. E já começou aqui, ó. Já tá 3 jogos atrás, né? Porque ele tá na Champions League da África, ele é bicampeão da Champions League, ele acabou de avançar de novo para a próxima fase, ele é pica, tá? O Al-Ahly não tem jeito. Tem que respeitar o brabo do Egito. Só que assim, o Al-Ahly ele tem que dar atenção aqui também, porque por mais que ele tenha jogos para passar, ele não pode deixar para passar ganhando todos no final, ou só podendo tropeçar uma vez. Então, jogando em casa contra o Al-Ghazi, é jogo que ele tem que vencer, tá? Para ele é vencer ou vencer. Eu tava preocupado porque ele acabou de vir do Marrocos, né? Só que já tem 5 dias que eles jogaram lá no Marrocos, então eu acredito que o elenco já está descansado, não deve poupar seus jogadores. Nada interessante aqui do Al-Ahly, só que ele vem sofrendo gols há 3 partidas. O Al-Ghazi vem de 8 jogos de invencibilidade, é um time under dos últimos 10 em 9, a gente teve menos que 3 gols, o Al-Ahly também dos últimos 5 em 4. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, acredito na vitória do Al-Ahly, tá pagando 1,40, né? Gostaria de ir com empate, até gostaria pelo momento que vive o Al-Ghazi, né? Que ele tá há 8 jogos invicto. Mas na moral, o Al-Ahly ele é muito, mas muito acima desses times aqui do Egito. Tá? Tirando o Zamalek ali que bate frente com ele, vez ou outra ali um Pirâmides, alguém faz uma frente. Mas pô, o Al-Ghazi é muito fraco, pô. Então é jogo que o Al-Ahly tem que vencer. Caso você não sinta confiança, não faça. Pela cotação que a gente tem, só dá para entrar na vitória seca. Mas se você confia no Al-Ahly, que no confronto direto ganhou 15, empatou 3 e perdeu apenas uma, o Al-Ghazi é vitória do Al-Ahly. Tá? Vou cravar aqui. Como o Al-Ahly tem sofrido gol todo jogo, eu vou cravar um 2x1, 3x1. O Al-Ahly é foda. Do nada, ele mete 4. 7 horas da noite, Libertadores da América, tem um jogo do Fortaleza contra o Alianza Lima. 2 equipes aqui começaram muito mal, vão ter que correr atrás do prejuízo. E aqui praticamente quem perder tá fora, tá? Então, o Fortaleza jogando em casa, ele tem que ganhar do Alianza Lima, é um time fraco do Peru. Só que assim, o Fortaleza, ele tem me decepcionado bastante. Tudo bem que ele caiu num grupo chato, né? Que o River e o Colo-Colo são foda, mas vamos lá. Se o Fortaleza quiser ter a esperança de se classificar, é um jogo que ele tem que ganhar. O problema é que a cotação do Fortaleza tá 1,25. Aí pra mim não compensa. Por mais que o Fortaleza seja um time melhor que o Alianza Lima, tá jogando em casa, mas eu tenho me decepcionado pelas partidas que o Fortaleza tem feito aqui na Libertadores. Vou ficar de fora, tá? Fortaleza tá 3 jogos invicto, 3 jogos sem sofrer gols. O Alianza Lima tá 3 jogos sofrendo gols, né? O contrário. Mas assim, se eu tivesse uma cotação melhor, de repente começa o jogo, o Fortaleza começa bem, mas não consegue fazer o gol, aí passa o primeiro tempo, aí essa cotação vai para 1,8 ou até 2, fica interessante. Mas a 1,25, cara, pra mim não compensa, eu vou ficar de fora. 9 horas da noite, Libertadores da América, tem um jogo do Verdão, que vai visitar o Emelec, que é do Equador, e vai jogar na altitude. É sempre chato, até por isso essa cotação do Palmeiras está alta, né? Porque jogar na altitude é complicado. Se fosse um jogo mais tranquilo, né? Num lugar mais tranquilo, o Palmeiras provavelmente amassaria o Emelec. Não tô falando que ele não vai amassar, tá? Só que tem esse grau de dificuldade. O Emelec vem de 7 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. O Palmeiras está a 4 jogos invicto, acabou de vir de uma goleada em cima do Corinthians, 3-0. Dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E é o seguinte, 2 cenários para esse jogo. Se você confia muito no Verdão, dá para ir com um empate anula. Eu acredito que o Palmeiras não perde. Mesmo jogando na altitude, tem um time muito melhor que o Emelec. E mesmo o Emelec também vivendo esse bom momento de 7 jogos invicto, eu acredito no Palmeiras. Caso você considere o jogo perigoso, que realmente é, quiser ficar no mercado de gols, é interessante esse mais de 1,5. O
Palmeiras é um time que joga pra frente. O Emelec jogando dentro de casa, ele também vai se expor. Pra mim vai ser um jogo mais de trocação e pelo menos 2 gols. Acredito que a gente veja, principalmente com esse ataque do Palmeiras aí que tá funcionando muito. Rafael Veiga esquece, tá? Esquece. É porque ele é palmeirense. Se ele fosse corintiano, com certeza o seu Adenor já teria chamado ele pra seleção brasileira. É isso, tá? Placar pra mim desse jogo, vou cravar um... Pô, tô falando muito de 3x1, né? Quero saber, irmão. Jogo do 3x1 também. Amanhã é o dia do 3x1. 9h30 da noite tem o jogo do Gigantesco da Colina. Vai receber a Ponte Preta. Esse aqui é só pra quem é vascaíno, tá? O Vascão empate anula. Tá pagando 1,9. É o jogo que o Vasco vai voltar a vencer. Tá jogando dentro de casa. Ponte Preta é um time muito fraco. Um time que foi rebaixado do Paulista. E assim, fora Zé Ricardo, todo mundo já sabe. Mas o Vasco vai ganhar esse jogo. Pode botar fé. Aí eu tô falando pra vascaíno, tá? Você que não é vascaíno, não entra não. Vamos lá. O Vasco tá 3 jogos. O Vasco empatou os 3 jogos, né? Por isso que ele tá 3 jogos invicto. Por isso tá 5 jogos sem vencer também. Últimos 5, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. A Ponte Preta dos últimos 8 tem 6. A gente teve menos que 3 gols. E acredito na vitória do Vasco. Tem tudo para ser o primeiro jogo. Tem um time melhor. Tá jogando em casa. É o jogo do Vasco, ó. É hora da virada, hein? Vascão 2x0. Vamos lá, tropa, para os nossos jogos de fim do vídeo, 7 horas da manhã, segunda divisão do Japão, tem o brabo Yokohama, é um time que tem dado muitas alegrias pra gente, vai receber o Machida. O que acontece? Essa cotação aqui tá esquisita, tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês. O Yokohama, ele tá invicto, são 8 vitórias e 3 empates. É um time, pô, que tá bem acima dos outros aqui da segunda divisão. Sempre lembro para vocês que ele começou mal, que ele estruturou um time legal para a primeira divisão, mas não tinha como ele conseguir se manter, porque o primeiro turno dele foi horroroso, só ganhou uma no turno inteiro, então acabou caindo, mas caiu com um time bom, e tá sobrando aqui. E o que acontece? É muito estranho o fato dele estar jogando em casa e estar com uma cotação mais alta, por isso que eu quero ligar o alerta de vocês. Eu sei que a gente entra no Yokohama, costuma entrar com empate anula, porque a cotação sempre vem em 1,9, cotação de 2, né? Cotações legais pra gente entrar no empate anula, mas pô, a partir do momento que eu tenho um time melhor, um time que tá invicto, tá sobrando aqui na competição, eu tenho uma cotação maior que seu adversário, alguma coisa tem aqui, tá? Por isso que eu deixei pro fim do vídeo. O Machida não vence há 4 partidas, o Yokohama não tem nenhum outro jogo aqui, que é um jogo, sei lá, de Copa, uma competição aqui diferente. Ele vai jogar contra o Machida no dia 27 e no dia 1º vai jogar aqui contra... Caraca, aqui me complicou, hein? Tepak Tutatsudo Katsukasuku Guma. Então... cuidado, tá? Cuidado. Pode ser aqui que a Denise está dando uma moral para todo mundo. Pô, quer ver a gente pegar um lucro maneiro, mas normalmente ela sempre apronta pegadinha. Então, fica ligado nesse jogo. Não sei, de repente pode ir com um time misto, tá ligado? Eu não consegui recolher informações o suficiente para conseguir passar para vocês. Mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. 2h30 da tarde tem o jogo do brabo da África do Sul, Mamelodi. Vai receber o Capetão. Vamos lá, o Mamelodi, ele é o campeão, cara, não tem como tirar dele, tá? Só se acontecer algo incrível. São 30 rodadas no campeonato, ele já abriu 12 pontos de vantagem para o segundo, ele tem jogos a menos. Vai enfrentar o Capetão que, porra, ficar falando isso aqui é complicado, né? Mas então, o Capetão, ele tá interessado nesse jogo por quê? Porque os 2 primeiros vão para a Champions League da África. E ele tá a 5 pontos atrás do segundo colocado, mas ele tem 2 jogos a menos que o segundo colocado. Então ele acaba tendo muito interesse nesse jogo para ele assumir aqui essa segunda vaga e conseguir ir para a Champions League da África. Só que o Mamelodi é simplesmente um time que em 25 jogos perdeu apenas 2. Um time que jogando em casa está invicto, são 11 vitórias e 2 empates. Tá? Um time voa em 13 jogos, fez 32 gols em casa e sofreu 7. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Mamelodi não perde para o Capetão há 4 partidas, dos últimas 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Mamelodi que estava jogando a Champions League da África acabou sendo eliminado, né? Ele tem um jogo da Copa dia 30, então é o seguinte, por isso que ficou aqui para o fim do vídeo, porque eu posso ter um time que acabou de ser eliminado da Champions League da África, pô, tá mordido, quer ganhar logo para garantir o título dentro de casa, diante da sua torcida, igual o do Toulouse, que acabou carimbando ontem. Pode ser interessante. Tá pagando 1,50 uma Mamelodi, dá a chance da gente estar jogando com um empatezinho, anula, tá? O perigo é de repente ele poupar os jogadores para disputar a Copa, até porque ele já é praticamente campeão aqui.
Então eu fiquei na dúvida, por isso que eu tô deixando aqui pro final do vídeo. 7h15 da noite pela Sul-Americana tem o Cuiabá contra o River Plate, só que o do Uruguai. Não coloquei esse jogo, mesmo o River Plate vendo mau momento, né? Já perdeu as duas aqui da Sul-Americana, lembrando que se classificam apenas um. O Cuiabá tem uma vitória e uma derrota. Se a gente olhar aqui, o River Plate vem de 3 jogos sem vencer. Só que assim, tropa, eu não tenho cotação, ainda não tem cotação em nenhum lugar, não achei, então eu não sei o que eu espero aqui. Eu posso dizer para vocês que se a gente tiver uma cotação interessante, 1.7, 1.8, dá para explorar um Cuiabá em empate anula. Mas se me der uma cotação de vitória seca, uma cotação de 1,30, 1,40 ou até 1,50, mas se estiver pagando tipo 1,20 só, o empate anula, pô, eu não gosto não. Eu acredito que o Cuiabá seja favorito, tá jogando em casa, mas o risco para mim não compensa. Eu preferia estar entrando com uma cotação maior. Mas isso aqui sou eu, tá? Se você tiver mais confiança no Cuiabá, quiser entrar, acredita na vitória, até porque ele precisa vencer esse jogo se ele quiser se classificar, porque quando só se classificar um é foda. Aí fica muito a critério de vocês. Mas como eu não tenho cotação, eu não consigo expressar para vocês a minha visão do jogo, né, o que eu prefiro fazer com essa cotação, por isso que ficou pro final do vídeo. Tem o jogo do América também, aqui pra gente fechar. Cara, o América, eu poderia dizer que ele é favorito, porque tá jogando em casa contra o Sport Tolima, mas, cara, o América não tá me passando, tá ligado? Não tá me passando aquela moral, aquela confiança. Então, eu vou ficar de fora desse jogo também. Quem quiser entrar, aconselho com empate. Se a gente olhar aqui a classificação, o América já ficou muito difícil, porque o Del Valle e o Atlético Mineiro estão aqui em cima. Provavelmente, tá? O Atlético já está classificado, muito provavelmente. Aí a briga aí seria do América com o Del Valle. Então, se ele quiser ainda respirar, ter a chance de se classificar, é um jogo que ele tem que vencer. O Tolima, tá? De qualquer jeito em casa. Se o América não ganhar esse jogo, é praticamente adeus, eliminação. Quem quiser explorar o mercado de mais de gol e meio pela necessidade das duas equipes não poderem perder, pode valer a pena também. Para mim é até mais interessante esse mais de gol e meio do que buscar algo a favor do América. Mas também fica a critério de vocês, é um jogo que provavelmente eu não vou trabalhar. Só se eu estiver vendo o cenário ali no ao vivo das duas equipes, pô, correndo atrás, indo para cima, um time perdendo, outro desesperado, aí eu vou entrar. Fora isso, pré-live, não é jogo que eu coloco meu dinheiro. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quarta-feira. A gente tem bastante jogo, mas filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, não é para fazer todos. Dentre os que eu falei ou alguns outros que você tem na sua análise aí, pesque apenas que você realmente confia muito, porque é isso que vai fazer você colocar o seu dinheiro. É jogo que você confia muito, não é jogo que eu acho que isso vai acontecer, acho que aquilo vai acontecer. Pega a minha análise, faz um filtro com a sua análise, né? Vai fazer uma análise muito melhor do que a minha. Esse é o objetivo, vou sempre lembrar para vocês. Meu objetivo de trazer a minha é para vocês pegarem a minha e fazer uma muito melhor. É uma muito melhor, porque eu sei que vocês são capazes. Então, façam isso e espero que seja um dia muito bom pra gente. Espero que hoje já esteja sendo também. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei mais de gol e meio entre Fiorentina e Udinese, duas equipes over. Fiorentina jogando em casa, precisando apagar a derrota que ela teve na última partida. Acredito que a gente veja um jogo aberto. E para fechar, coloquei Palmeiras empate anula. Tem o seu perigo porque o jogo é lá na altitude, mas acredito que o Palmeiras completo tem tudo para passar por cima do Emelec, no máximo empatar. Essa nossa dupla deu um total de 1.75 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!